Em 2015 foi quando nós fomos apresentados pela primeira vez ao grupo estudantil da academia Chutin e aos rumores de que a gênia milionária Kaguya Shinomiya e o presidente da escola, o silencioso número 1, Miyuki Shirogane, eram um casal. Aliás, que eles eram o casal perfeito, mas por trás das portas daquela sala que nós acompanhamos desde então, a realidade era outra. Miyuki e Kaguya, apesar de apaixonados um pelo outro, não queriam dar o braço a torcer, e na verdade tinham cada um, semana após semana, planos para fazer o outro confessar primeiro. O primeiro quadro dessa história, escrita pelo Aka Akasaka, nem faz menção sobre os nossos personagens principais, e ela fala de como relacionamentos não são felizes, mas uma luta de poder entre o explorado e o explorador, onde manter sua dominância é tudo, e assim, o amor é uma guerra. Isso rapidamente, claro, não se mostra como uma visão cética do mundo, mas um exagero da comédia, que é o tom da história ao longo da sua trajetória. Que, aliás, infelizmente, é também a fonte dos seus momentos mais baixos, quando ela tenta fazer momentos dramáticos, sérios, mas a gente vê em volta introjetados aquelas coisas mais absurdas na cena. No geral, no entanto, como eu já falei em outro vídeo, Kaguya é uma história que consegue pegar clichês antigos, os modernizar e dar um fôlego novo para eles. Eu tenho certeza que todo mundo é muito grato ao fato de que não existe uma espera mais do que aturável para esse casal se formar, e depois que ele é formado, a gente começa a ver não apenas os primeiros passos desse casal, mas também como cada um lida com seus traumas e com suas famílias, e inclusive dando mais foco a outros personagens, agora que o casal já está formado. Mafiosos, casamentos arranjados, resgates de helicóptero, a princesa que precisa ser salvada por um príncipe, que aliás se fosse isso seria um lixo, mas que na verdade é revelado depois que ela tinha a situação em mãos, mas que escolheu ser salvada porque estava sendo egoísta, querendo ver até onde ia o amor do Miyuki, pela sua própria dificuldade da sua criação, dela aceitar ser amada. Kaguya é uma história de melodrama, nos seus melhores momentos trazendo o que tem mais brega daquelas tramas antiquadas e através do humor conseguindo torná-las frescas, inclusive nos seus melhores momentos conseguindo cutucar certos valores que não se sustentam mais no presente. E tudo isso está muito bom, mas todos nós sabemos que não importa o quão boa uma história seja, se o final for ruim, ele tem a capacidade de estragar a nossa experiência ou cair naquele clichê, aquela passada de pano que a gente é obrigado a falar, bom, pelo menos a jornada foi boa. Kaguya encerrou em 2022 com o capítulo 281, ou Batalha 281, como os capítulos do mangá são chamados. Com o nome de Adeus Chutin é o dia de graduação da Kaguya, que o Shirogane nunca poderia ter por ter se graduado mais cedo para ir estudar na América. Shirogane coloca o velho uniforme e vai assistir Kaguya recebendo o diploma, e com os dois, onde tudo começou, nós descobrimos que a próxima jornada da sua história é qual dos dois vai pedir o outro em casamento primeiro, em a sua jornada juntos, agora estudando em Stanford. Como todo professor de redação vai te falar, a conclusão não passa de uma repetição da introdução, com a diferença que o que foi apresentado lá no começo agora foi concluído e nós apresentamos os seus resultados. Nesse sentido, Kaguya tem um final perfeito. Os dois personagens são um casal saudável, eles ainda retêm sua dinâmica de fazer o outro confessar primeiro, mas agora isso não é mais motivado pelo medo, porque devido à jornada que eles passaram e o que eles aprenderam, eles conseguiram fazer disso uma peculiaridade do seu amor. A maior prova disso vem quando Shirogane é pego de surpresa por todos os estudantes, que, organizados pela Kaguya, fazem ele se graduar naquele momento também. Nesse grande gesto, que é de muitas formas um espelho do que ele próprio tinha feito para Kaguya quando os dois começaram a namorar, ele não consegue segurar as lágrimas, e a Kaguya fala o aterrorizante Okawaii Koto, que fofinho, que nos pesadelos do Shirogane sempre foi falado num tom condescendente. Mas agora, quando ele abre os olhos e em total alinhamento que eu acabei de falar, de como eles continuam os mesmos, mas muito mais saudáveis e tendo aprendido com a jornada,
ele vê que a namorada não tá falando aquilo num tom condescendente, que ele não precisa ficar assustado, mas que a Kaguya tá dizendo aquilo no tom mais apaixonado possível, de uma namorada que não quer outra coisa que o fazer tão feliz quanto ele a faz. E nesse momento o arco narrativo da história do Miyuki e da Kaguya tá finalizado com chave de ouro. Na cena final nós temos a Chika, a Ino e o Ishigami se juntando ao casal para comer algo depois da graduação. O final de Kaguya, de maneira geral, eu diria que é um final justo, mas não perfeito. O que eu fiz questão de fazer é pegar o começo da obra e o final, porque se você analisar apenas o arco principal desses dois personagens, aí sim ele é completamente fechado. Mas a questão é que Kaguya não é só o começo e o final, e nesse meio muitos outros personagens foram trabalhados que talvez tenham carecido de um pouco mais de cuidado agora na reta final. Porque tem muito tempo que nós não estávamos mais confinados à sala do conselho, apenas com a Kaguya, o Shirogane e a Chika por quase 20 capítulos antes de aparecer um personagem novo. A história, principalmente depois do casal se formar, teve a gente se focando muito mais na história, por exemplo, do Ishigami e da Ino. E talvez esse seja o ponto mais criticado do final, que houve a escolha segura de como terminar esse arco. Ou seja, não terminando. A Ino e o Ishigami são pegos na repetição da história, agora que ambos finalmente chegam no ponto que sabem que eles estão apaixonados um pelo outro, mas querem ver o outro confessando primeiro, quase numa maldição da academia Shooting. Até mesmo a história inicial de Kaguya, que era a Kaguya e o Shirogane indo no cinema, agora é repetida para o primeiro duelo entre a Ino e o Ishigami. E no papel esse paralelo faz completo sentido, mas a questão é que esses personagens, para muita gente, com o tanto de capítulo que a gente teve entre o começo e o final, eles não eram mais coadjuvantes. E é completamente compreensível que algumas pessoas tenham ficado decepcionadas com esse tipo de final para o seu casal muitas vezes favorito. E é aí que a gente pode entender mesmo alguns chamarem a resolução do autor nesse caso como uma solução de roteiro meio covarde. O maior problema que eu tenho com o final é o capítulo do sonho da Hayasaka. Ela tem esse momento que ela sonha como seria o futuro, que não fica muito claro se aquilo realmente vai acontecer como ela está sonhando ou se é só um sonho mesmo. Eu digo que eu tenho um problema com esse capítulo muito mais em como ele se relaciona com o resto do final do que ele em isolado. Ele como um sonho da Hayasaka é perfeito, mas a questão é, tá, mas que parte disso é real? Nesse capítulo nós somos apresentados com um final muito confuso para Ino e o Ishigami. Afinal, eles estão namorando ou não estão? Eles ainda estão esperando quem vai confessar? A Hayasaka e a Chika ficam de vez em quando ou não também? A única coisa que é certa nesse capítulo é que a Kaguya e o Shirogane se casaram, mas isso meio que já tinha ficado confirmado na outra obra do autor, que é o Shinoko. Eu só queria mesmo que a relação entre esse capítulo e o resto tivesse ficado mais clara, porque eu admito que é muito confuso você chegar no último capítulo da obra e a Ino e o Ishigami estarem entrando nesse duelo para ver quem vai confessar primeiro, mas a gente já teve uma premonição do futuro onde não ficou muito claro se eles estão juntos ou não. Dito isso, eu acho que o que vale mesmo é avaliar o final do casal principal, e como um final justo sempre vai ser melhor do que um final ruim. Mas e você? O que você achou do final de Kaguya? Ficou tudo perfeito? Ficou faltando alguma coisa? Qual foi seu momento favorito? Deixa aí nos comentários.